O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus e desde a eternidade. Então, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, espero que todas estejam bem. Estamos então começando
Mariane vai apresentar nossa palestrante. Olá, irmãs, boa tarde. Espero que todas estejam bem, em paz. Eu fiquei muito honrada em apresentar essa irmã que é tão querida e amiga fiel. E desde 2019, quando nós iniciamos os trabalhos lá no DIC, nós temos ficado muito mais próximas, mais amigas na dor, na alegria, em várias circunstâncias da vida. A gente tem ficado muito tempo juntas. E é muito gratificante, irmãs, ver a dedicação, a fidelidade dessa irmã em meio às circunstâncias da vida que ela tem passado desde o início desse ano. E eu pude acompanhar de perto. É uma mulher forte, confiante, é uma esposa fiel e que foi chamada para ser forte e confiante. A Neiva, que é dela que eu estou falando, ela está aqui no São Bernardo desde 79, está casada há 42 anos, completou esses últimos dias, meses. Ela possui 3 filhos e mais 3 filhos que é do coração, E, como eu mencionei, ela e seu esposo, é claro, tem nos apoiado muito lá nos trabalhos lá no DIC, tem nos dado muita força e isso é muito importante para nós, porque nós vemos que nós não estamos sozinhos. A gente pode contar com ela, independente da circunstância da vida que ela esteja passando, ela está ali, nos ajudando, nos apoiando. E a Neiva, ela tem um versículo que é favorito, aliás, ela tem outros, mas eu quero destacar esse que ela me passou, que é Salmos 32:8, é a parte B, desse versículo, que diz assim: guardar-te-ei com os meus olhos. Vem até aqui, Neiva, vamos orar. Vamos orar para que ela trouxe aqui para nós possa ser uma verdade, possa entrar em nossos corações e fazer mudança se for necessário. Amém? Vamos orar. Amado Deus, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor que é digno de toda a honra e toda a glória, santo, santo és o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia, por essa tarde, por todas essas irmãs que escolheram a melhor parte de poder estar aqui para estar ouvindo a sua palavra, que será dita através da sua filha Neiva, que será usada como instrumento de sua palavra. Que o Senhor possa dar sabedoria para Neiva, tranquilidade, e que tudo que for dito seja para a honra e para a sua glória. E em nome de Jesus que oramos. Amém. Pega a palavra. Boa tarde, todas as irmãs. Nosso Deus seja louvado e que eu consiga passar aquilo que Ele quer. Eu busquei na palavra dele, no que me foi fornecido, E espero que essas palavras toquem a vocês como tocou a mim.
anterior à sua concepção. Antes mesmo da sua mãe ficar grávida, Deus já tinha um plano, um propósito para a sua vida. Você pode escolher o seu sonho, sua carreira, seu cônjuge, suas amizades, seus passatempos e muitas outras coisas más. Mas você não pode escolher o seu propósito. O seu propósito, Deus já escolheu. E para descobrir o seu propósito, só é possível através de um relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não tem esse relacionamento, busque-o rapidamente. Busque-o o mais rápido que você puder. E se você está se perguntando, como eu posso me relacionar com Jesus? Ele tem a resposta. Vamos ler Lucas 9, 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Encontraram? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia sua cruz e siga. É a cada dia. A cada dia devemos tomar nossa cruz e seguir o Mestre. Não importa como está a minha vida. Hoje minha vida está uma turbulência, vou seguir a Cristo. Não importa a minha situação financeira, mas eu nem tenho dinheiro para ir para a igreja. Vou pedir carona para alguém. Ou eu vou tentar ir a pé, vou sair mais cedo de casa, vou a pé. Ou então, se essas possibilidades, se isso está muito difícil, eu vou ficar em casa louvando o Senhor. Eu não vou ver televisão enquanto eu louvo o povo, eu vou louvar o Senhor. Não importa se eu estou empregada ou desempregada. Eu já passei por essa situação. Nas piores fases da minha vida, é o que eu mais servi ao Senhor. Eu não servi em nenhum ministério, mas eu cuidava dos meus filhos, do meu marido, da minha casa, e não perdia uma reunião. As irmãs mais velhas como eu, obrigada, Teresa, vão se lembrar de quando tinha reunião aqui, não, talvez dessa parte, não sei, não sei se a Jandira já estava, a Raquel acho que veio um pouquinho depois. Teve uma época que a gente reunia toda semana à tarde para estudar. Aprendi muito com o Paulo nessa época, né? A gente estudava a vida de Paulo, estudava a vida de Jesus, a gente estava sempre estudando. Eu não perdia uma reunião de mulheres. Eu não perdia uma conferência. Faz tempo que eu não vou na conferência. Porque acho que eu já fui, não assim que eu já fui bastante, não sei agora. Eu tenho minhas limitações e tenho os afazeres agora. Mas assim, na época eu não tinha dinheiro para comprar uma roupa, mas eu tomava dinheiro para ir na conferência, sabe? Eu sempre provia. Às vezes tinha uma reunião de mulheres ou de casais, e eu queria muito e estava muito difícil. Eu falava, Senhor, me leva. Porque a gente se organiza para ir, né? Mas quando eu não tinha como me organizar para ir, eu falava, Senhor, me leva. E eu dou graças a Deus, gente, porque eu ainda passo por tribulações. Deus sabe quanto tem que passar. Cada
você olhar para trás e ver aquele tempo que Deus te carregava, sabe? Que você não desistiu. Eu gosto muito de olhar. Quando eu dei aula lá em Indaiatuba, eu sofria muito. Eu saía da escola, dava uma distância para ninguém me ver chorando. Eu não chorava em casa, porque o marido e as crianças não veem, não chorava na escola, porque os alunos não veem. Mas eu, lá em Indaiatuba, eu caminhava muito para pegar o ônibus. Era o meu momento de chorar. Eu chorava muito. Quando eu chegava
abandonou ou nos esqueceu. Tem-se a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz se referiu a esses dias de seca espiritual, dúvidas e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. E Noa chamou-os de o ministério da ausência. Outros o mencionam como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem teve uma amizade mais íntima com Deus, mais do que qualquer outra pessoa. Deus teve prazer em chamá-lo um homem segundo o meu coração. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Por que, Senhor? Por que tu permaneces afastado na hora do sofrimento? Por que te escondes de mim? Por que me abandonastes? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústias? Por que me rejeitastes? Veja o estado do sofrimento de Davi. Se ele, que tinha um coração tão voltado para Deus, Deus era tão presente na vida dele, e ele se sentia assim, tão abandonado. Imagine nós. Como não nos sentiremos assim às vezes? Mas é óbvio que Deus não abandonou Davi. Realmente, não abandonou. E não abandona você ou a mim. Ele prometeu várias vezes: eu jamais o abandonarei ou rejeitarei. Mas Deus não prometeu: você sempre sentirá a minha presença. Não prometeu isso. Todo cristão passa por estes sentimentos ao menos uma vez, normalmente várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento da sua fé. Ter conhecimento disso deu esperança a Jó. Quando não podia sentir a presença de Deus em sua vida, ele falou: se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação ou morte, não o enxergo. Quando vai para o sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o meu caminho, ele conhece o caminho por onde eu ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. Jó 23:10. Quando Deus parece distante, você pode pensar que ele está fazendo, que ele está zangado ou está punindo por algum pecado. E na verdade, o pecado realmente desliga da amizade, né? Desliga de uma amizade íntima com Deus. Nós entristecemos o Espírito de Deus, sufocamos nossa amizade com Ele ao desobedecer, ao entrar em conflito com outras pessoas, ao nos ocupar ou ter amizade com o mundo, além de outros pecados. Mas, frequentemente, esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, confiar, obedecer e adorar a Deus mesmo quando não sente a sua presença, nem a evidência visível da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem ao adorar é buscar uma experiência em vez de buscar a Deus. Eles buscam sensações. Se elas ocorrem, concluem que foram bem-sucedidos em adorar. Errado. Na realidade, Deus em geral afasta as nossas sensações para não dependermos delas. Buscar uma sensação
ele clamou: como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus, sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu: "Crie, por isso falei", Salmos 116:10. Estou completamente arruinado. Isso parece uma contradição, né? Confiar em Deus, mas se sentir destruído. A fraqueza de Davi, na verdade, revela uma profunda fé. Primeiro, ele acreditava em Deus. Segundo, ele acreditava que Deus ouviria sua oração. Terceiro, ele acreditava que Deus o deixaria dizer como se sentia e ainda assim o amaria. Concentre-se em quem Deus é, sua natureza imutável. Independente das circunstâncias, de como você se sente, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito de Deus. Ele é bom, Ele me ama, Ele está comigo, Ele sabe por que coisas estou passando, Ele se importa comigo e tem um bom plano para a minha vida. Vê quando Raymond Edman disse: nunca duvide na escuridão o que Deus lhe disse na luz. Eu vou repetir porque eu gostei muito dessa frase. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. A escuridão é o sofrimento que a gente se encontra, né? Não duvide de Deus porque você está na escuridão. Lembra da palavra dele? Ele diz muitas coisas para você na palavra. Estude a palavra para relacionar com Deus, ter um relacionamento íntimo
desalmados. Ele foi tratado pior do que o animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, ele foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela, deixado para morrer com a lenta e excruciante tortura da morte por crucificação. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ficavam ao seu redor e gritavam insultos, desafiando sua afirmação de que era Deus. Em seguida, como Jesus assumiu em si mesmo a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos. Esse foi o pior momento para Jesus. Deus desviou os olhos daquela horrível visão e Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus poderia ter se salvado, mas então não poderia salvar você, nem a mim. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento, porque Deus permitiu e suportou tão medonho e perverso ato de crueldade. Por quê? Para que pudéssemos ser poupadas da eternidade no inferno e para que pudéssemos partilhar a sua glória para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já vale seu agradecimento e louvor contínuo. Você nunca mais deveria se perguntar: por que motivo deveria ser grato? Nós temos muitos motivos para ser gratos. Eu vou terminar com uma oração. Depois que eu fizer a oração, se vocês quiserem fazer algum comentário, será possível. Vamos orar. Me acompanhem, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador de todo o céu, de todo o universo, de todas as coisas, Pai. Muito obrigado, Deus Santíssimo. Muito obrigado porque o Senhor é nosso Deus. O Senhor nos escolheu a nós, não fomos nós quem escolhemos. O Senhor nos amou, o Senhor nos ama, apesar de todas as nossas falhas, todas as nossas imperfeições. Somos muito gratos, Senhor. Cada mulher, cada jovem que está aqui, estão aqui porque são gratas a Ti, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada mulher, Pai, que está aqui, cada jovem, cada irmã. Muito obrigada, Deus, por essa família enorme que o Senhor nos deu. Nós pertencemos à Tua família, Senhor, a família de Jesus Cristo. Porque quando o véu se rasgou, Jesus tirou toda a inimizade que havia entre o Senhor e nós. Jesus nos deu condições de nos colocar na Tua santa presença, Pai. E neste momento, ó Deus Santíssimo, eu quero expressar a minha gratidão por essa família que o Senhor tem dado a cada um de nós, Pai. Muito obrigada. Eu sei que o Senhor tem cuidado de cada uma de nós. Temos passado por coisas muito difíceis e ainda vamos passar por coisas que não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos: a nossa vida te pertence. Jesus nos comprou com aquele sangue que Ele derramou na cruz. Ele nos libertou do pecado, nos deu o Teu Santo Espírito. Por isso nós estamos aqui hoje. Estaremos aqui amanhã te adorando, juntamente com os nossos irmãos, nossos maridos. É um prazer muito grande sentar à Tua mesa, Pai, participar do banquete que nós comemos todo o primeiro dia da semana, em memória de Jesus. Não em memória do que morreu crucificado, mas em memória do que Ele ressuscitou. Muito obrigada, Deus, por Jesus. É em nome dEle que nós oramos e agradecemos. Amém.
Deus. E eu, como juiz, sei que isso é mentira, porque isso é impossível. Isso é impossível. E vocês estão erradas. Então, a missão de vocês agora é encontrar 3 razões, 3 motivos, 3 como é possível viver uma vida sem ter raiva de Deus. Esse é o trabalho de vocês. Tá bom? Agora, esse lado aqui foi chegado até mim e vocês sentem raiva de Deus o tempo todo. O tempo todo vocês estão com raiva. Isso é errado, é um crime sentir raiva desse jeito. Vocês estão erradas. Vocês estão muito erradas de sentir isso o tempo todo. E o trabalho de vocês agora é convencer o juiz 3 razões, 3 motivos de porque vocês estão certas em sentir raiva de Deus. Bom trabalho. 10 minutos. Ordem no tribunal, por favor. Eu preciso, pode ser uma representante para dar 3 razões ou 3 representantes e cada uma dá uma razão. Vocês fiquem à vontade. A questão é, vocês têm que convencer o juiz. E aí, gente? Quem vem? A Lu? A Luísa? A Lu e a Dani? Tudo bem. Eu vou começar então. Pode ficar aqui, Dani. Não, pode vir até 3. Então não precisa vir sozinho. Pode vir até 3. Mas alguém quer me ajudar aqui? Pode vir até 3. O juiz está bonzinho. Aproveita que o juiz está bonzinho. Aqui a Lu está sozinha mesmo. Vai? Então, ó, eu vou repetir a acusação e eu vou dar o microfone para vocês, tá bom? Para vocês se defenderem. Então, a acusação aqui do grupo representado pela Luísa e pela Roberta é que vocês alegaram que vocês nunca sentiram raiva de Deus. E o juiz determinou que isso é impossível e que vocês estão mentindo. Então, agora vocês têm que provar o juiz de que é possível ter uma vida sem nunca sentir raiva de Deus. Nós entendemos que nunca sentimos raiva de Deus, porque somos mulheres cristãs. Nós recebemos no batismo o Espírito Santo de Deus, que a cada dia está nos transformando. E nos baseamos no versículo que está em 1 Tiago, capítulo 1, verso 19. Diz assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para irar, para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Nós desejamos a salvação. Jesus pagou um preço alto pela nossa salvação. E nós queremos morar com o Senhor. Então somos obedientes à sua palavra,
nos humilhamos diante de Deus, diante das circunstâncias difíceis, nós apresentamos nossas dificuldades e confiamos que Ele tem poder para mudar a nossa história, para reverter aquela situação difícil em bênção, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós nos dedicamos à palavra, procuramos ser obedientes e vivemos uma vida cada dia mais agradável ao Senhor. Obrigada, Luísa. Obrigada, Roberta. Agora a gente vai ouvir, né, as outras acusadas aqui. Vocês foram acusadas de sentir raiva de Deus o tempo todo. E o juiz entendeu que isso é um crime, que isso não pode acontecer, isso é errado. Então vocês têm que convencer o juiz de que vocês estão certas. É fácil falar. Você não é eu. Você passa pelo que eu passo. Olha esse mundo do jeito que ele está. Porque Deus não tem feito nada. Eu até duvido que esse Deus aí exista. Olha quanta maldade, quanta gente passando fome, quantas pessoas judiando de outra. Olha pessoas matando as outras, roubando. Fácil falar. Você não passa fome igual eu passo. Você não tem uma vida difícil como eu tenho. É muito fácil pegar o microfone e falar aqui na frente. E outra coisa, a gente ora, deixa eu ver. Como a gente vai saber onde está? Deixa eu ver. Nós estamos vendo aqui? Então a gente tem raiva do tempo todo de tentar falar. Não é, meninas? Fala aí. Orar. E aí? Antigamente vinha um anjo, agora o que está acontecendo?
sua primeira reação é esconder. Deus não quer que você esconda o que você está sentindo. Ele sabe. Ele sabe tudo que você está sentindo até antes de você saber, até antes de você reconhecer que aquilo que você está sentindo é raiva. E a grande questão é essa, né? Deus quer que você leve a sua raiva para Ele, porque é assim que Ele vai trabalhar na sua vida. Se você não levar, Ele não vai trabalhar, tá? Mas sim, também é o nosso papel trabalhar na nossa vida, trabalhar na nossa fé, trabalhar nas nossas ações, para que a gente pare de sentir raiva. Porque quanto mais a gente aceitar, quanto mais a gente tem essa visão do propósito de Deus, de que as coisas que acontecem na nossa vida têm um porquê, têm um controle, a raiva, que é o meu controle, é o meu entendimento, ele deixa de existir. Então sim, nem 8 e nem 80. A gente está no meio do caminho, mas o exercício é esse. A pergunta não é por que Deus comigo, né? É para quê? Porque tudo tem um propósito, né? Porque se a gente ficar orbitando entre por que comigo? Por que comigo? A pergunta é por que não comigo, né? Porque tem um propósito de Deus. E a outra coisa é que esqueci o que eu ia falar. É importante. Deixa eu tentar lembrar. Lembrei. Todos nós somos feitos de luz e sombra. A raiva faz parte da sombra. Quando eu camuflo ela, o que eu faço? Eu não vejo que ela existe. Então, eu não vou trabalhar ela. Olhando para a raiva, eu posso perguntar por que ela está ali, qual o motivo que ela está ali e por que eu tenho que mudar. Então, uma palavra de Deus fala, irai-vos, mas não pecai, né? Então, quando eu coloco uma lanterna na raiva, na minha sombra, eu posso partir dali para mudança, para melhorar, tá? E é interessante também a Paulo falou sempre a parte muito difícil esse debate, porque sempre que a gente olhar para a cruz, nós vamos perceber que existe raiva de Deus sempre quando é errado, né? Porque está comigo Jesus foi Deus. Então acho que esse olhar para a cruz
olharmos as circunstâncias, Senhor, mas sim olharmos para a cruz, olharmos para Cristo, que Ele que deu sua vida por nós, Pai. Por tudo que passamos, Senhor, mas Jesus passou por nós também na cruz, Pai. Nos ajude, Senhor, sempre, sempre a confiar em Ti. Nos ajude, Senhor, a nunca desistir desse caminho, Senhor, que nos leva para o céu, que nos leva a cada dia mais e mais na Sua presença, Pai. Senhor Deus, agradeço também pelo alimento que nós vamos ter logo mais, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando esse alimento, mas que o Senhor possa, Senhor, estar, Deus, abençoando também o alimento que nós tivemos, que foi o mais importante, o alimento espiritual, Senhor. Obrigado, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus, que desde a eternidade está no controle. Deus, que desde a eternidade está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus, que desde a eternidade está no controle. Deus, que desde a eternidade está no controle.